Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, me chamo Larissa. Eu sou quase nutri, estou no 7º semestre de nutrição. Meu arroba no Instagram é @nutri_felix. Me segue lá. Lá eu tenho várias dicas de estudo, sobre residência, sobre concurso, como passar. Eu também mostro meu dia a dia na faculdade. E hoje na aula eu trouxe uma introdução aos lipídios, uma introdução um pouco mais bioquímica pra gente entender. Que a próxima aula eu pretendo trazer sobre a digestão e a absorção de lipídios. Eu também tenho as duas primeiras aulas iniciais aqui no meu canal, que é a absorção e digestão de carboidratos e uma introdução também aos carboidratos. Não esqueçam de dar uma olhada lá quando acabar esse vídeo. E é isso, vamos lá? Então, pessoal, o que a gente vai ver na aula de hoje é quais são as funções dos lipídios, suas principais características, quais são os principais tipos que nós temos, TG, AG, que é o ácido graxo, colesterol, e também as duas questões que foram aplicadas em 2020 e 2019, que estão super recentes, que falam um pouquinho e abordam o tema dessa aula. Antes de começar essa aula, a gente tem que entender o que são lipídios. Lipídios, primariamente, são compostos solúveis em solventes orgânicos. O que isso significa? Significa que eles são hidrofóbicos, eles não gostam de água, eles não são solúveis em água. Vocês já fizeram aquela brincadeira de colocar água junto com óleo e não se mistura? É isso, eles são apolares, não gostam de água. E são constituídos por hidrogênio, carbono e oxigênio. E tem moléculas longas, cadeias carbônicas bem longas. Alguns chegam a ter até 36 carbonos em suas cadeias, diferentemente de proteínas que têm um carbono só na sua cadeia principal, que é aquele meiozinho principal dela, e os glicídios, como glicídios carboidratos, né? Como a glicose tem 6 carbonos só na sua cadeia, que são os monômeros. Então aqui eles são longos, então são longas cadeias carbônicas. Agora pensando um pouquinho sobre as funções dos lipídios. Eles são multifuncionais dentro do nosso organismo. A principal, e a que a gente sempre lembra, é da reserva energética. A partir da nossa reserva energética, nos nossos adipócitos, no nosso tecido adiposo. 1 grama de lipídio consegue fornecer até 9 quilocalorias. Esses lipídios, por que eles fornecem tantas calorias? Quando a gente pensa nos carboidratos, 4 calorias por grama, as proteínas, 4 calorias por grama, porque eles têm aquela grande cadeia carbônica. Então, a partir do processo de lipólise e beta-oxidação que acontece nas nossas mitocôndrias, eles têm esse grande fornecimento de energia, que são as 9 quilocalorias. Eles também participam da construção do nosso organismo. Eles são componentes celulares importantíssimos nas nossas membranas biológicas. Os fosfolipídios são os principais componentes da nossa membrana celular, bicamada lipídica. Também são um grupo prostético, ajuda enzimas a funcionarem, a terem o seu papel dentro do nosso organismo. E também atua como agentes emulsificantes, precursores de hormônios como testosterona, progesterona, e também de vitaminas como a vitamina D. E também atuam como regulação térmica no nosso organismo. Os lipídios são importantes isolantes térmicos dentro do nosso tecido adiposo, então ajuda a gente a manter nossa temperatura de 37 graus, em média, né? De 36,5 a 37. Também atua na proteção dos nossos órgãos, principais os órgãos vitais, que estão principalmente aqui no nosso abdômen, no nosso tórax, como coração, pulmão, o nosso fígado. Então, quando a gente tem algum trauma, algo um pouco mais sério, alguma batida, eles ajudam a fazer essa proteção interna. E também atua no transporte de lipoproteínas, que são as lipoproteínas que pegam o nosso organismo, que pegam os nossos lipídios que a gente acaba digerindo, absorvendo e leva para os tecidos-alvo, como o fígado, como os tecidos que vão utilizar o colesterol para a produção de hormônios, de vitamina. E também as lipovitaminas. As lipovitaminas. As lipovitaminas, elas estão sempre associadas aos lipídios nos alimentos, porque elas são hidrofóbicas. Então elas não ficam como a proteína, a vitamina C ou a vitaminas do complexo B, que elas ficam junto no meio aquoso. Elas sempre ficam em conjunto com os lipídios. E no nosso organismo, são as únicas que a gente consegue fazer guardar para utilizar depois. Então, elas ficam sempre no nosso tecido adiposo, ali junto com o TG. Então, nos alimentos é a mesma coisa. Então, a partir dos lipídios que a gente consegue ter essa digestão, essa ingestão das lipovitaminas, que são A, D, E e K. E também auxiliam na digestão. Mas como assim auxiliam na digestão? Às vezes, quando eu como gordura, algum alimento gorduroso, aquele hamburgão, me sinto pesada, justamente por isso. Eles diminuem
aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, então a gente se sente mais saciado por mais tempo. Para algumas pessoas, elas falam que isso pesa, né? Se sentem mal. Para as outras pessoas, principalmente algumas que têm algumas doenças catabólicas, que acabam tendo esvaziamento gástrico um pouco mais rápido, isso é positivo. Então, algumas condutas dietoterápicas acabam colocando mais lipídios para aumentar a densidade calórica desse alimento e aumentar o tempo de esvaziamento gástrico, que é importante. Então, as principais fontes alimentares são os óleos, as gorduras, como a gordura da carne, que fica ali em volta daquelas carnes mais gordas, ou até mesmo a própria gordura do leite, que a gente faz a manteiga, e as ceras. Assim, dificilmente a gente acaba se alimentando com algum alimento que tenha cera, porque a gente pensa, nossa, aquela cera. Mas as ceras são importantes, principalmente nos vegetais. E alguns animais, como os pássaros, que eles passam nas penas, pegam as ceras que ficam ali em algumas glândulas do corpo deles, passam nas penas e acabam na hipermeabilização. As ceras são importantes para isso, para hipermeabilizar as coisas. E na nossa alimentação, os lipídios, os ácidos graxos mais comuns são o ácido palmítico e o esteárico. A gente tem várias categorias de lipídio, mas os 4 principais são os ácidos graxos, o triacilglicerol, os fosfolipídios, o colesterol e esterol e as ceras. E agora falando um pouquinho sobre os ácidos graxos. O que são os ácidos graxos? Eles são os monômeros dos lipídios, assim como a glicose é o monômero do amido. Ele é a molécula principal e a molécula que a gente vai acabar absorvendo quando a gente faz a nossa digestão, após comer alimentos que são fontes de lipídios. Eles são monocarboxílicos. Eles têm um grupo carboxilo no final da sua cadeia. Esse R é a cadeia carbônica, e aqui um C, dupla O, OH, um grupo carboxila. E também as suas cadeias são longas, como eu falei anteriormente, variam de 4 a 36 carbonos, sendo que o principal, a grande maioria vai ter de 12 a 24. E lembrando, a grande maioria vai ter números pares de carbonos. Tem os números ímpares? Tem, mas é um pouco mais difícil. E lembrando, quanto mais longa a sua cadeia, menor sua polaridade, menos polares eles são, menos eles gostam de água. Então, o ácido graxo de 12 carbonos e o de 36, o de 12 vai ser muito mais polar do que o de 36. E agora, como que eles podem ser classificados? A partir de várias formas. E a primeira que a gente sempre fala é do seu grau de insaturação. Insaturação é a quantidade de duplas ligações que ele tem ou não. Podemos ser chamado de SAFA, que é o ácido graxo saturado, que ele não tem ligações duplas nas suas cadeias. O MUFA, que é o monoinsaturado, que só tem uma ligação dupla. E o PUFA, que tem 2 ou mais ligações duplas. Então, saturado sem ligação. Monoinsaturado, somente uma ligação. Poliinsaturada ou PUFA, de 2 a mais ligações. Mas o que são essas ligações duplas? Quando você olha uma cadeia, é isso aqui, ó. Isso que está em vermelho é uma insaturação, é uma ligação dupla. E lembrando, quanto mais poliinsaturado, quanto mais insaturado que ele é, melhor para nossa saúde. E lembrando também que quanto mais insaturado, menor vai ser o seu grau, o seu ponto de fusão. Eles vão ser líquidos em temperatura ambiente. Colocando em perspectiva, assim, um pedaço de bife que tenha aquela gordura lateral e um copo de óleo. Ambos em temperatura ambiente, não na geladeira, temperatura ambiente. O pedaço de bife, que é a gordura da carne, ela é saturada, ela não tem ligações duplas. Já o óleo, ele é completamente poliinsaturado e tem muitas ligações duplas nos ácidos graxos que compõem aquele TG. TG, triacilglicerol. Quando eu falar ácido graxo, eu vou falar AG a partir de agora, porque é mais fácil de falar. AG, ácido graxo. TG, triacilglicerol. É uma forma mais fácil de vocês quando forem escrever, fazer resumo. Eu sempre uso essas terminologias um pouco mais simplificadas. Então, quando você pega um AG desse óleo, que ele é muito poliinsaturado, em temperatura ambiente vai ser mais líquido. E o da carne vai estar ali completo, ele vai estar sólido. Então, quanto mais saturado, maior seu ponto de fusão. Quanto mais insaturado, menor seu ponto de fusão.
Uma outra forma de classificar que a gente pode ter é a partir do tamanho da cadeia. Quando eu falo AGCC, é A de ácido, C de graxo, C de cadeia curta. Então, ácido graxo de cadeia curta. Ele tem de 4 a 6 carbonos na sua cadeia. São os mais, assim, sinceramente, são os que a gente menos tem. São os mais raros de encontrar na natureza. AgCm, ácido graxo de cadeia média, de 8 a 12 carbonos. Eles são um pouco mais usuais, mas o que a gente mais tem mesmo é o AgCl, ácido graxo de cadeia longa, de 14 a 20 carbonos. E nós temos também o AgCml, ácido graxo de cadeia muito longa. Eles são principalmente os ácidos graxos essenciais, como os ômegas. Eles têm mais de 20 carbonos na sua cadeia, vai de 20 a 36 carbonos. Mas beleza, a gente sabe isso, sabe que a GCC é de 4 a 6 carbonos, mas como eu conto os carbonos de um ácido graxo? É só você olhar aqui na sua cadeia. Deixa eu trocar aqui para uma caneta, fica mais fácil. Então, você vai começar a contar sempre a partir do seu carbono da função, da carboxila. Como que eu vou encontrar o carbono da carboxila? É sempre o carbono que está associado a um óleo de oxigênio. Então, ele é 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse ácido graxo aqui, que está nesse desenho, tem 10 carbonos. Então, C igual a 10. Minha letra na vida real é um pouquinho melhor, né? Mas aqui... E assim, também algumas pessoas pedem, algumas nomenclaturas pedem para fazer a nomenclatura, como a gente vai escrever esse carbono. Nesse caso, seria assim. Sempre vai ser seguindo uma regra. Vai ser a primeira quantidade de carbonos, aí depois separado por 2 pontos, a quantidade de insaturações. Então aqui, esse saturado aqui, ele tem quantos carbonos que a gente contou agora? 10. Então 10, 2 pontinhos. Ele tem alguma saturação? Ele tem uma dupla ligação, como expliquei anteriormente? Não, não tem. Então é 0. Ele é um Ag, 10, 2 pontos, 0. E agora pensar nesse outro, o insaturado. Vamos fazer também a contagem. A partir da carboxila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também tem 10. Então, ele é 10. Só que ele tem o quê? Insaturação, ele tem dupla ligação. Então, é 10, 2 pontinhos, 1. E é assim que a gente faz a nomenclatura dos ácidos graxos, contando, primeiramente, a quantidade de carbonos que eles têm e depois a quantidade de insaturações. É sempre bom lembrar que as insaturações vão estar sempre separadas de 2 em 2 carbonos. Aqui a gente teve a insaturação nesse aqui, que é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O carbono 7 está insaturado com 8. Então, a próxima seria antes dele, porque depois, ou seria aqui, nesse, ou seria 2 antes, nesse. Sempre pulando um carbono, sempre. A gente não pode ter uma próxima da outra, porque a insaturação você está perdendo hidrogênios. Aqui é para ser 2 hidrogênios ligados, mas não, a gente perde hidrogênio e tem a dupla ligação. Outra forma de classificar é a partir da isomeria óptica deles. Então, nós temos 2 tipos, o cis, que é a forma natural, e o trans, que ele é modificado industrialmente. Os cis, como eu disse anteriormente, eles são os PUFAs naturais, PUFAs, poliinsaturados naturais. Então, eles têm sempre a dupla ligação de forma natural, é como está na natureza. E então, ele tem os 2 hidrogênios no mesmo carbono, aqui, ó, do mesmo lado. Eles são cis, eles são iguais, os 2 hidrogênios estão juntos no mesmo lado. Mas aí, quando a gente pensa no trans, o trans ele é modificado industrialmente pelo processo de hidrogenação parcial. Quando a gente olha aqui, isso aqui é um carbono, ó. Isso aqui é uma dupla ligação, aqui é um e aqui é outro carbono, essas pontinhas. Quando a gente vai ver essa outra forma de fazer a representação gráfica, toda vez que a gente tem as pontinhas, essas pontinhas aqui, os pontinhos desses triângulos, desses meio triângulos, né? Eles são carbonos, então... Aqui tem o da carboxila 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, todos eles são carbonos. Então, quando a gente for ver essa outra representação gráfica, que é assim, que é em linhas, as pontinhas dos triângulos são os carbonos. Então, aqui, diferentemente daquele outro que a gente viu, que são os dois hidrogênios para o mesmo lado, aqui os dois hidrogênios são em lados opostos, eles são trans, eles estão em lados diferentes. E como a gente faz essa hidrogenação? É assim, a indústria pega um pulfo natural, quebra ele, quebra a dupla ligação dele e inverte. Quando ela inverte, ela coloca um hidrogênio extra. Então, esse hidrogênio extra, ele não fica do mesmo lado, ele fica do outro lado. Pode ser um hidrogênio, pode ser um metal catalisador. Então, ele fica assim, né, do lado oposto. Então, quando vocês forem ver e for comparar o cis e o trans, o cis sempre os dois do mesmo lado, seja em cima ou seja embaixo. O trans não, ele sempre vai ser assim, um de cada lado. Mas o que diferencia o cis do trans? Por que a gente precisa do trans que é feito industrialmente? É por causa dos alimentos que eles vão ser incorporados. Os trans eles são mais viscosos, é uma molécula um pouco mais rígida, é uma molécula que fica linear. Ela é melhor para os alimentos industriais, ela tem maior estabilidade no processo de oxidação lipídica, ou seja, tem mais tempo de prateleira, e tem maior estabilidade termodinâmica. Então, se esse alimento for colocado em uma fonte de calor, ele não vai destruir rapidamente esse ácido graxo. E assim, eles são melhores industrialmente, mas não são melhores para a nossa saúde. Tem alguns estudos que mostram que eles aumentam a proporção LDL-C, que é LDL colesterol, e reduzem HDL-C. Então, tem um efeito negativo na nossa taxa de colesterol do nosso organismo e também na nossa saúde cardiovascular. Eles aumentam pressão, aumentam risco de infarto, risco de placa de aterosclerose. Então, eles não são tão positivos para o nosso organismo. E a principal fonte alimentar dos ácidos graxos trans são as gorduras vegetais hidrogenadas. Lembra que eu falei processo de hidrogenação? Então, gordura vegetal hidrogenada, elas são completamente 100% feitas de ácido graxo trans. E também eles devem, hoje no Brasil, deve estar descrito nas embalagens, na rotulagem nutricional. Quando vocês olham vocês olham no verso da embalagem e tem aquela parte que fala quantidade de gordura, quantidade de carboidratos, tem que ter lá quantidade de ácido graxo trans. E assim, as associações falam que o ideal é não você se alimentar, não ingerir ele, então não tem uma quantidade assim de ingestão favorável, que é tipo 10%, 20%, mas falo, se caso você for comer alguns alimentos tem até 2%, assim, o máximo, mas o ideal mesmo é você não ter a ingestão. Então, os trans, eles ajudam a dar palatabilidade nos alimentos, eles ficam mais gostosos. Mas hoje a indústria vem em conjunto com os ministérios da saúde, com associações de saúde ou de nutrição, diminuindo cada vez mais a quantidade de ácido graxo trans, realmente para a saúde da população, né? Os últimos anos que eles foram incorporados na década de 70 na indústria. Então, nos últimos anos, eles aumentaram muito o índice de doença cardiovascular. Então, os países aumentando o seu custo com esses pacientes, o seu custo com o sistema de saúde público, até mesmo particular, né, por meio desses convênios que a gente tem hoje em dia, começaram, não, isso não tá legal. Então, fizeram um pacto com a indústria e a indústria vem diminuindo cada vez mais a quantidade de ácido graxo trans nos seus alimentos e fazendo a modificação para outros tipos de gorduras. E agora a última classificação que a gente pode ter é a parte da essencialidade desses ácidos graxos. Nós temos os ômegas, eles são essenciais para o nosso organismo, mas o que é ser essencial? Você não consegue produzir internamente, você tem que obter a partir da sua alimentação, do seu plano dietético. E eles vão ser sempre pufas, ou seja, são poliinsaturados, tem muitas insaturações. Quanto mais insaturado, mais saudável é para o seu organismo. E também vão ser sempre longos, a HCl e a HCml. Sempre vão ter no mínimo 18 carbonos na sua cadeia. Nós temos duas famílias principais, que a gente já ouviu muito, ômega 3 e ômega 6. Falando um pouco do ômega 3, ele é o ácido linolênico, N.
N. O ômega 6 é o linoleico. Sempre que tiver N, vai ser a partir do 3. Aí você fala, nossa, mas linolênico, linoleico é tão parecido, como vou saber diferenciar? Tem um truque. Um truque que eu aprendi no primeiro ano da faculdade. A pessoa escrevia assim pra gente. Quando chega aqui, você vai escrever linolênico, oi. Aqui o 3, o N. O N, se você virar ele parece um 3, dependendo da forma que você escreve. Então, aqui. Linolênico, ômega 3. Linoleico, ômega 6. Continuando. Ômega 3, eles têm propriedades anti-inflamatórias a partir do DHA e do EPA. DHA e EPA são nomes enormes, eu acho que não vale a pena a gente saber tanto assim. Eles têm a ver com os eicosanoides, que são os hormônios parácrinos, eles são produzidos ali na célula e só ou nela mesmo ou em volta eles vão atuar. Essa é um pouco além do que a gente precisa para uma aula de introdução aos lipídios. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre eicosanoides. Senão a gente vamos fingir que eles não existem, porque vocês vão ver muito pouco na faculdade, não são muito cobrados em concursos. Então assim, fiquem tranquilos, se vocês quiserem alguma aula sobre, eu posso trazer sem problemas. Quais são as principais fontes alimentares? São os peixes de água profunda e fria, como a cavala, a sardinha, o salmão, o arenque. Eles, por si só, também não produzem como a gente, que eles são animais, assim, né, como nós humanos. Mas eles se alimentam de algas que são fontes, algas que ficam no fundo desses oceanos, como disse, águas profundas e frias. Outra fonte que a gente também tem, que são fontes alimentares vegetais, vegetarianas, o óleo de canola, o óleo de soja e a linhaça. A linhaça é uma fonte incrível que muitos vegetarianos hoje em dia utilizam, já que não consomem peixe, e utilizam na sua alimentação. Agora falar um pouquinho sobre o ômega 6. O ômega 6 ele tem meio que um papel oposto do ômega 3. Ele tem propriedade pró-inflamatória. Inflamar é ruim? Nem sempre. Algumas vezes a gente precisa inflamar para depois ficar bem. Então eles atuam ali de formas opostas. Um ajuda a anti-inflamar, outro ajuda a inflamar. O ômega 6 ele também tem umas propriedades que auxiliam indiretamente a pressão arterial, aumentam a pressão. Assim, aumentar a pressão é ruim? Depende. Às vezes você precisa aumentar a sua pressão. O ômega 3 ele diminui a pressão. Ambos auxiliam muito indiretamente a partir dos seus precursores na saúde cardiovascular, diferentemente dos trans. E quais são as principais fontes alimentares do ômega 6? Óleo de soja, de girassol e de milho. Então é muito mais fácil a gente ter contato com o ômega 6, porque a gente utiliza óleo de soja para cozinhar, algumas pessoas gostam de óleo de girassol, então a gente sempre tem mais ômega 6 na nossa dieta do que o ômega 3. Então o ômega 3 principalmente é o mais suplementado. As sociedades de nutrição indicam até 10% do VET que seja de ômega 6 preferencialmente, ômega 6 e mais 10% de ômega 3. E assim, como eu vou saber o que é ômega 3 e ômega 6 são tão parecidos, como olhando assim essa representação gráfica, eu sei qual é qual. Tem um truque. Como a gente começa a contar, fazer a nomenclatura de carbonos, que eu ensinei alguns minutinhos atrás, a partir da carboxila, né? Lembra que eu falei? Sempre que tiver um O associado a um carbono, sempre vai ser a carboxila, que é o seu grupo funcional. A gente vai começar a contar do lado oposto. Aqui a gente faz a contagem normal do ácido graxo. Do outro lado, aqui ó, onde está a seta apontada, é a contagem normal. Já a gente tem que começar a contar para saber qual ômega é a partir do seu carbono final. Então aqui, esse carbono final é o 1, fazendo a contagem ao contrário. Esse outro, a pontinha, é o 2. E aqui, onde está esse 3, é o terceiro carbono. Ou seja, isso aqui é um ômega 3. O ômega 6 vai ter essa a sua ligação dupla a partir do sexto carbono. E o ômega 3 a partir do terceiro carbono. E como a gente vai escrever isso? Como fazer a nomenclatura? Mesma coisa que a gente fez anteriormente, contando. Vamos começar a contar, usar esse ômega 3 como exemplo. Então aqui, a carboxila 1, fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 carbonos, lembra? Primeiro número de carbonos, 2 pontos, número de insaturações, de duplas ligações. Aqui tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 insaturações. Beleza, essa aqui é o normal, a gente vai fazer para qualquer ácido graxo, sendo da família ômega ou não. Mas a parte da família ômega a gente tem uma diferenciação. A gente vai colocar sempre o W, que na verdade é a letra grega, ômega, né? Uma setinha, não é setinha, né? Um travessão. E vamos contar, é ômega 6 ou ômega 3. Se tiver a dupla ligação no terceiro carbono, 3. Se tiver no sexto carbono, aqui seria 6. É assim, simplesmente assim. Então, como vocês vão saber que é ômega 3 ou 6? Contagem de carbonos e onde está a sua dupla ligação. Se está no terceiro carbono ao contrário, 3. Está no sexto, 6. Agora já falando dos AGs, como é a sua composição, como eles são classificados, o que são ômegas, vamos atrás do TG, triacilglicerol. O TG tem vários nomes, eu gosto de chamar de TG, assim é mais fácil. Assim, nos alimentos, dificilmente a gente vai pegar AGs de formas livres na composição dos alimentos. E quando eles estão livres, é porque esse alimento passou por uma oxidação lipídica e está, na verdade, degradando, está estragando mesmo. Então, nos alimentos, sempre os AGs vão estar em composição dos TGs. Não sei se deu para entender. 98% dos ácidos graxos vão estar dentro das moléculas de triacilgliceróis, dentro dos alimentos. Eles são os lipídios de armazenamento do nosso tecido adiposo. E qual que é a composição? Vão ser 3 ácidos graxos tri com glicerol, a partir de são ligados por um processo de esterificação. Eles podem ser mistos, só ter vários AGs diferentes na sua composição, tipo um AG maior, um AG menor, um AG do tipo ômega, ou eles podem ter todos os AGs iguais. Assim, normalmente eles são mistos, assim, é bem difícil dentro da natureza você ter eles totalmente iguaizinhos, eles vão ser sempre mistos. E a nomenclatura depende muito da quantidade de ácidos graxos que tem nessa molécula. Triacilglicerol, 3 ácidos graxos. Diacilglicerol, 2 ácidos graxos e uma valência livre. Monoacilglicerol, 1 ácido graxo e 2 valências livres. Sempre vai ser assim. Outro tipo de lipídio são os fosfolipídios. Eles são os lipídios estruturais de membrana. E diferente dos outros, eles vão ser anfipáticos. Eles vão gostar da água em uma parte e outra parte não. Para entender o que é ser anfipático, a gente tem que entender a composição deles. Eles são muito parecidos com os nossos TGs. A diferença é que eles vão ter somente 2 ácidos graxos na sua composição, diferente do TG que tinha 3. Então, assim, eles sempre vão ser representados graficamente como se fosse um bichinho, assim, com 2 perninhas, o corpo e a cabeça. A perninha, que são os ácidos graxos, nessa parte que eu estou circulando, eles vão ser sempre a região hidrofóbica, a região que não gosta de água. Vão ser ligados com um glicerol, com o grupo fosfato, e a partir de uma ligação fosfato-colina, vão ter essa região hidrofílica, a região que gosta de água. Isso vai ser anfipáticos, eles têm regiões que gostam da água, regiões que não gostam. Então, sempre a cabeça vai ser uma cabeça polar, uma cabeça hidrofílica, e pernas apolares, uma perna hidrofóbica. E essa parte de cima, essa cabeça polar, ela pode ser substituída por outras substâncias, como o inositol, a colina, a serina, o etanol, lamina e o próprio glicerol. Ele pode ter 2 gliceróis. Mas por que eles precisam ser anfipáticos? Porque eles são os fosfolipídios da membrana. A nossa membrana tem como característica ser seletiva. Então, assim, como vai estar na membrana? Eu vou pegar aqui a caneta e desenhar para vocês. Nossa membrana ela é dupla. Ela tem 2 camadas de fosfolipídios em conjunto. A sua cabeça polar sempre vai estar voltada para fora da membrana. Suas perninhas para dentro da membrana e o mesmo acontece com o outro lado. Por quê? Lembrando, aqui é a região interna e região externa da nossa célula. Internamente, a gente tem o quê? O citoplasma celular. O citoplasma é feito
75% de água. Aqui é água. Então, ele precisa estar em contato com essa água do nosso citoplasma e ficar bem ali. Então, por isso que precisa essa região hidrofílica, essa região que gosta de água. E aqui pensa que é o nosso sangue. O nosso sangue também, nosso plasma é composto de 75% de água. Então, a parte interna e externa da nossa célula é a água. A nossa membrana, a parte hidrofóbica, que é esse meiozinho que são as duas perninhas, ela precisa ser seletiva. Essa água não pode passar, não pode ficar passeando de uma forma totalmente desnecessária. Por quê? A nossa célula incharia e iria vazar e explodir. Então, por isso que a água não pode entrar. A parte hidrofóbica impede que a água entre dentro da célula e que ela incha e exploda. Por isso que a gente tem essa membrana dupla. E não só a água, também outras substâncias que são hidrofílicas. Opa, palavrinha. São substâncias que acabam passando e que não são tão importantes, não podem ficar passeando assim para fora, para dentro da célula. Por isso que a gente tem a dupla membrana. Ela é seletiva. Ela deixa algumas coisas passarem, outras não. Outras precisam de canais de proteínas de transporte que são moduladas a partir do gradiente de concentração. E agora a nossa última classe são os esteróis, sendo que o mais famoso é o colesterol. Lembrando, gente, colesterol só é produzido pelo nosso organismo, pelo organismo animal, a partir dos hepatócitos. Não existe colesterol em coisa vegetal. Então, quando você vê uma margarina vegetal, pega aqui minha aguinha, tá escrito 0 colesterol. Mas não tem colesterol mesmo, você não tem nada animal. O que teria colesterol seria a manteiga, mas a margarina, que é totalmente de gordura hidrogenada, de origem vegetal, não vai ter. Então, o colesterol já é produzido pelo organismo humano, organismo animal. E são os lipídios estruturais. Eles são presentes nas membranas. Sabe aquela membrana que eu acabei de mostrar pra vocês? A bicamada lipídica. Ela fica entre os fosfolipídios, assim, por cima e entre. Por quê? Ela vai ajudar a dar fluidez. Se não tem colesterol nessa membrana, ela vai ser muito fluida. É capaz dela romper. E se ela tiver muito colesterol, ela é dura, não consegue se movimentar, não consegue ter aquela fluidez necessária para a membrana lipídica das nossas células. Sendo assim, a gente precisa de colesterol, mas não em excesso. E o colesterol também é precursor de alguns hormônios, como o estrógeno, a progesterona, o cortisol, o estradiol e a aldosterona. E também dos ácidos biliares. Parte dos ácidos biliares são feitos de colesterol. E também ela é precursora da vitamina D. Lembrando, a vitamina D é produzida na nossa pele a partir da exposição dos raios UV. E o precursor que fica dentro das nossas camadas de pele, em uma das camadas abaixo, da camada superficial, ela é feita de colesterol. Qual é a composição do colesterol? Ele é assim, são 4 anéis esteroides, ele é um pouco diferente dos outros, que são fundidos e que tem um rabinho, se podemos chamar assim, uma cadeia lateral carbônica. E agora, pessoal, para finalizar nossa aula, vamos fazer 2 questõezinhas que caíram, são bem recentes, uma caiu no finalzinho de 2019 da Fundatec, essa primeira, e a outra no finalzinho do ano passado, no concurso. Então, vamos ler aqui o enunciado dessa primeira. Fundatec 2019, como eu disse. Os ácidos graxos trans são sintetizados no processo de hidrogenação dos óleos vegetais. Analise assertiva abaixo acerca das gorduras trans. 1. O seu consumo aumenta o LDLC e reduz HDLC. 2. Essas gorduras estão indicadas no tratamento da dislipidemia, pois não contém colesterol. 3. Seu consumo promove a redução dos triglicérides plasmáticos pela diminuição da síntese hepática de VLDL. 4. A substituição dos ácidos graxos saturados por ácidos graxos trans na dieta reduz o colesterol total. 5. A principal fonte dietética de ácidos graxos trans é a gordura vegetal hidrogenada. Vamos lá. O que a gente falou anteriormente, trans ruim, aumenta colesterol principal. Então, A1 fala, o seu consumo aumenta LDLC. Sim, o LDLC é a lipoproteína que vai fazer o transporte do colesterol dos nossos hepatócitos, do fígado, até os tecidos alvos periféricos e reduz o HDLC, verdade? Então, A1 está correta. Vamos fazer um check assim de correta.
2. Essas gorduras estão indicadas no tratamento de dislipidemias? Não, pois não contém colesterol. Realmente não contém colesterol, mas aumenta a produção endógena dos nossos hepatócitos, do nosso fígado de colesterol. Então não, está totalmente errada. 3. Seu consumo promove a redução dos triglicérides plasmáticos pela diminuição da síntese hepática em LDL? Não, também não. Ele vai aumentar a produção de LDL, colesterol e VLDL. Os ácidos graxos trans, eles aumentam essa produção. Então, tudo que está escrito que abaixa a produção, é bom para diminuir a síntese, está completamente errada. 4. A substituição dos ácidos graxos saturados por ácidos graxos trans na dieta reduz o colesterol total. Ambos são ruins, mas o saturado é bem menos pior do que o trans, então, errada. 5. A principal fonte dietética de ácidos graxos trans é a da gordura vegetal hidrogenada. Sim, a gordura vegetal hidrogenada é constituída principalmente ou 100% por trans. Então, qual seria? A1 e A5. A, apenas 2, B, apenas 3, C, 1 e 5. Então, a resposta dessa questão é 1 em 5. Qual que é o macete dela? Lembrar, trans aumenta LDL, aumenta colesterol e não é bom para o nosso organismo nem para a nossa saúde cardiovascular. E agora a 2. A 2 é da FAFIPA, do ano passado, de 2020. E ela fala assim, sobre determinado nutriente, analise as características abaixo. Vamos ver, esse nutriente vai diminuir a secreção gástrica e retardar o tempo de esvaziamento gástrico. 2. Poupa proteínas para a síntese tecidual. 3. Transporta as vitaminas A, D, E e K. 4. Um dos seus componentes, o ergosterol, é precursor da vitamina D. Eu falei tudo isso nessa aula. Os lipídios diminuem a secreção gástrica e diminui o tempo de esvaziamento, deixa a gente com mais saciedade, com mais tempo. Poupa proteínas para a síntese tecidual, sim, porque assim a gente tem duas fontes energéticas de reserva, lipídios e proteínas. Só que as proteínas fazem a constituição dos nossos músculos. A gente precisa delas nos nossos músculos. Então, o nosso corpo vai quebrar, antes de quebrar a proteína, vai quebrar lipídios para poupar os músculos. Aqui, faz o transporte das vitaminas A, D e K. Sim, são as vitaminas lipossolúveis. E um dos seus componentes é precursor da vitamina D. Sim, o ergosterol, ele vem do colesterol. Então, sim, é precursor da vitamina D. Colesterol é um tipo de lipídio. Então, aqui a correta, a E. A partir de várias coisas que eu disse nessa aula, vocês conseguiram matar certinho essa questão. Então é isso, pessoal, finalizando a aula. Aqui ensina as referências utilizadas na construção dela. Se você gostou, deixa o like aqui, comente. Se alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou fazer de tudo para responder vocês. E também sigam lá no meu Instagram, @nutri_felix, onde eu mostro meu dia a dia no finalzinho da faculdade, os estágios obrigatórios que eu estou fazendo. No meu feed eu falo um pouquinho também sobre o que é residência multiprofissional, dicas de como passar em uma, de como ir bem numa seleção. Também posto algumas questões mais recentes de concursos, de residências, também algumas questões de estudo, alguns lembretes. Posto bastante conteúdo lá bem legal, sigam lá, prometo que não vão se arrepender. Caso gostaram aqui do canal, se inscrevam, vai me ajudar muito. Compartilhe com algum amigo seu que está fazendo nutrição, alguma correlata à saúde, que também utiliza essa parte mais bioquímica, mais inicial. Eu também tenho outros vídeos aqui no canal, caso queira assistir, falando sobre carboidratos. E é isso, pessoal. Muito obrigada por quem chegou até o final. Não esqueça de deixar o like e até a próxima. Beijos!